Isso é só para divertir. Gente, nós vamos falar hoje sobre um tema que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Essa guerra no Oriente Médio está deixando muita gente apreensiva. Eu não sei por que um crente que lê a Bíblia, um crente que conhece a palavra de Deus, fica apreensivo com guerra e com rumores de guerra. Quando o Senhor Jesus disse em Mateus 24, ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra, mas não vos atemorizeis, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Jesus disse isso. Então eu não entendo como é que um crente, pastora Cláudia, tem a Bíblia em casa, lê a Bíblia, conhece a palavra e fica sem dormir de noite, preocupado se vai ter a terceira guerra mundial. Meu irmão, se preocupe com outras guerras, com as guerras internas que existem dentro de você, com as guerras que existem na sua família, na sua vizinhança, no seu convívio. Essas guerras que estão acontecendo são os princípios das dores. Haverá sim um conflito mundial de grandes proporções. Ele vai acontecer no Oriente Médio, isso está na Bíblia. Israel vai ser sim cercado por todas as nações que vão ameaçar destruí-lo. É bíblico. Isso está na palavra de Deus, mas o crente preguiçoso, ele não lê a Bíblia. Ele lê outras coisas. Ele tem tempo para maratonar uma série de coisas na internet. Ele tem tempo para sentar daqui a pouco para assistir o Oscar, para saber se o Brasil vai ganhar, que não vai mudar sua vida em nada. Mas ele não tem tempo para meditar na palavra de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que na palavra de Deus medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto à corrente de um ribeiro, que dá o fruto na estação própria e as folhas nunca murcham. Ou seja, o homem e a mulher que escolhe meditar na palavra, confiar na palavra e esperar na palavra, ele não entra em desespero. Porque desespero, dele nasce a palavra desesperança. E desesperança é a ausência de esperança. E a ausência de esperança é não acreditar que alguma coisa de boa ainda possa acontecer. Eu tenho uma notícia boa para dar a você que está ouvindo aqui, você que está acompanhando em casa. A Bíblia aponta para um final de bênção. Um final de glória, um final de redenção, um final de vitória para os que creem, confiam e esperam no Senhor. Então a breve meditação que eu vou fazer com vocês hoje é fruto da reflexão que eu fiz diante de muitas mensagens que eu recebi e também pessoas que me abordam, me perguntam. Esses dias eu fui chamado por uma rádio para dar entrevista, fui a Petrolina, quase sofri um acidente. Uma moto desgovernada bateu nas minhas costas, uma parte dela. Foi terrível, mas Deus está no controle de tudo. E lá na entrevista, o jornalista me perguntou, o senhor acredita na Terceira Guerra Mundial? Eu disse, agora não, porque ainda é o princípio das dores. Ah, mas ali o Oriente Médio, Irã, pode chamar as outras nações para a guerra, os terroristas muçulmanos. Gente, no mundo tem mais de 1 bilhão de muçulmanos. Se os muçulmanos do mundo todo fossem terroristas, não tinha mais ninguém na Terra. Já tinham explodido o planeta todo. Existe uma minoria ínfima que é radical. Tudo isso está previsto na palavra. Dessas guerras, desses conflitos. Não se desespere. Confie no Senhor. Não vai atrás desses profetas fajutos, manipuladores da verdade, desconstrutores da palavra, que enganam multidões e que estão na internet profetizando um monte de besteira. E muitos de vocês estão perdendo tempo assistindo essas pessoas, dando audiência a ela. Dê audiência a quem realmente prega a palavra de Deus. Dê audiência ao seu pastor. Visite o site da sua igreja e divulgue com seus amigos. Pare de consultar aquilo que não vai te trazer edificação. Porque a mente humana, ela é formatada por aquilo que ela absorve. E aquilo que você absorve, aquilo que entra, passa a fazer parte de você. E quer você queira ou não, vai moldar, quer dizer, vai dar forma ao modo como você pensa. E quer queira ou não, o modo como você pensa determina o modo como você discerne, quer dizer, interpreta, entende as coisas. E as coisas de Deus precisam ser discernidas espiritualmente. Eu estou com os olhos meio turvos. Vidraçaria? Da vidraçaria, vocês? Vocês dois são da vidraçaria? Não, né? Ah, porque eu confundi vocês. Aqui ó, a luz no meu olho. Desculpa aí, viu? Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 3. Vocês já estavam contando o tempo? Devolva meu tempo. Eu não comecei nem a pregar ainda, já estão contando o tempo ali. Devolva meu tempo, por favor, zere tudo aí, devolva meu tempo. Joninha, pare com isso, viu? Senão eu lhe demito. Pode voltar o meu tempo, pode voltar agora. Ó, pessoal, eu nem comecei a pregar, o cara já está contando ali, ó.
Já tinha me roubado 9 minutos. Tome vergonha, Joninha. Senão você vai congregar no centro ou na aliança. Jonias é um menino que está ali na mídia, é uma bênção de Deus, um menino maravilhoso. Aliás, todos aqui têm feito um trabalho maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês em todos os ministérios. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23. Lamentações de Jeremias 3, 21 a 23. Quem achou, diga amém. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que Deus nos abençoe. Jeremias viveu os dias que antecederam a ida do povo para o cativeiro da Babilônia. Jeremias chegou a ser ameaçado de morte, chegou a ser jogado num buraco para morrer, porque o povo não gostava do que ele profetizava. Irmãos e irmãs, queridos e queridas, quando você prega a verdade, quando você prega a sã doutrina, eu não falo de uma maneira agressiva para ofender as pessoas, mas quando você prega o evangelho tal qual ele é, você vai despertar ódio, você vai despertar rancor, você vai despertar perseguição, você vai despertar rejeição, você vai ser cancelado de muitas formas por pessoas que não aceitam. E por quê? Porque a verdade, ela incomoda, ela desmonta a mentira. E muitas pessoas construíram as suas vidas em cima de mentiras, em cima de conceituações humanas, de interpretações humanas, de visões humanas. E a partir disso elas estão tão presas a esta compreensão dessa sua verdade pessoal, que quando uma verdade da palavra de Deus é apresentada a elas, a primeira postura delas é de raiva, é de rancor, é de ódio. Não faz muito tempo, o famoso humorista Porchat deu uma entrevista na qual ele tenta, com muito esforço, desmontar as escrituras, desfazer a Bíblia. Eu não sei quem assistiu essa entrevista lamentável, em que ele desfaz da Bíblia. E aí muita gente comentando com raiva, quase com ódio, que a mão de Deus pese sobre ele. Não, gente, não é esse o caminho. A minha oração é que a graça de Deus o alcance, que a revelação plena do Espírito Santo chegue à sua vida. A cantora Luísa Posse, famosíssima, dona de uma voz belíssima, uma mulher conceituada, que vivia, como ela mesma declarou, uma vida de bissexualidade. E que depois encontrou um homem por quem se apaixonou e casou. E construiu uma vida, mas que mergulhou no mundo de drogas e de outras práticas que não convém falar aqui no púlpito. Isso tudo ela disse em uma entrevista. E um dia, alguém falou do amor de Deus para essa cantora. E ela resolveu entregar a vida a Jesus. Mas ela entregou a vida a Jesus não como muitos fazem, que entrega a vida a Jesus e vai para o carnaval, pular carnaval. Entrega a vida a Jesus e vai cantar no carnaval. Entrega a vida a Jesus e vai para a porta de bar beber. Entrega a vida a Jesus e fica se misturando com coisas pagãs, com práticas de outras religiões que não tem a ver com a fé cristã. Ela entregou a vida a Jesus de verdade. Ela rompeu com tudo do seu passado. Ela que teve práticas com outras formas de religião, contrárias à palavra de Deus, ela abandonou tudo. Mas ela fez uma coisa extraordinária. Ela disse, eu mudei de fé, eu mudei de crença, mas eu não vou mudar de amigos. Eu continuo amando meus amigos e eu quero falar para eles da mesma esperança que me alcançou. Ela passou a ser odiada. Aí, uma pessoa da intimidade dela, uma pessoa que conhecia as intimidades dela, porque era confidente dela, ela contava as suas coisas. A pessoa deu uma entrevista e tentou desmerecê-la. Contou detalhes do que ela fazia antes de conhecer Jesus. E que agora vem dar uma de crente, vem dar uma de santinha. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela se envolveu com tal pessoa. E todo mundo esperava uma resposta da Luísa de ódio e de rancor. E quem leu as entrevistas dela, ela respondeu com amor. Ela disse que lamentava que aquela pessoa tivesse apelado
para expô-la, falando de intimidades de uma época que não existe mais para ela, porque aquela Luísa morreu. Ela agora é uma nova Luísa em Cristo Jesus. Que testemunho lindo de uma moça que nasceu em Jesus outro dia. E tem muito crente velho que já perdeu a esperança na palavra de Deus. Já perdeu a esperança no poder do Evangelho, que liberta e que transforma, que é movido por rancor, é movido por ódio, por ressentimento, que fica remoendo o mal que alguém lhe fez. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida pertence ao Senhor. Foi Ele quem a deu a você. E tudo que você tem, tudo que você é, vier a ter ou ser, até mesmo a sua família que é tão preciosa para você, os bens que você conquistou com o seu trabalho honesto, a saúde que você tem, tudo que você tem, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Porque você e eu, e toda a humanidade, só estamos vivos pelas misericórdias do Senhor. E o escritor bíblico, ele diz, as muitas misericórdias do Senhor são a razão de não sermos destruídos. E aí eu botei a mensagem de hoje com um título chamativo. O título, para quem gosta de anotar, e você pode ver depois nas plataformas, e o esboço vai estar no grupo da igreja. Quem não está no grupo da igreja, peça que eu coloco. Ainda há motivo para nós termos alguma esperança. Pode repetir esse título para a pessoa do seu lado. O que é que vocês acham? A gente abre um site de notícias e está escrito lá: Estados Unidos bombardeia o Irã. Estados Unidos mata o presidente do Irã, o Ayatollah. Irã responde e ataca Israel. Israel ataca o Líbano, no sul do Líbano, o grupo terrorista Hezbollah. Hezbollah responde e mata tantos judeus em tal lugar. Aí você vai um pouquinho mais adiante, Rússia bombardeia a Ucrânia. Ucrânia responde e bombardeia a Rússia. E você pode começar a pesquisar que você vai ver conflitos na Ásia, você vai ver conflitos na África, na Ásia, você vai ver conflitos na América Central, você vai ver em Cuba a população invadindo a sede do Partido Comunista de Cuba, que está no poder há 67 anos, e o povo tocando fogo, dizendo que não quer mais o comunismo. Você vai ver que o mundo está em polvorosa, e aí você fica tomado de uma espécie de medo, porque você diz, meu Deus, o mundo está um caos. O mundo sempre esteve um caos, e permanecerá um caos enquanto não encontrar Jesus. A salvação é individual, ela não é coletiva. A salvação não é sobre a nação, é sobre cada pessoa da nação que se arrepende e aceita Jesus como Salvador. No entanto, quanto mais pessoas salvas em uma nação que verdadeiramente servem ao Senhor, maior é a manifestação da glória de Deus sobre essa nação. Quem crê nisso? A Bíblia diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Obviamente que nenhuma nação da terra, todo mundo serve a Deus. Você vê o episódio de Acã no Antigo Testamento. Moisés morre, deixa Josué na liderança do povo. Eles vão conquistar uma cidade pequenininha chamada Ai. Quando eles chegam em Ai, eles nem mandam o exército todo, eles mandam uma fração pequena do exército, porque a cidade era fraquinha, pequenininha. Mas Acã, um dos soldados, dos oficiais do exército de Israel, roubou os ídolos e as pratas e os ouros dos habitantes de Jericó. E Deus mandou destruir tudo, porque aquela cidade era abominável, sacrificava seres humanos, inclusive crianças, aos seus deuses, Dagon, Baal, Asterat e outros. Então, Deus mandou destruir tudo. Deus não queria que o povo fosse contaminado com a idolatria, mas a ambição de Acã fez ele roubar o que era proibido e guardar dentro da sua casa. Tem muita gente que é exatamente como Acã, conhece a palavra de Deus, foi alcançado por a palavra de libertação, a palavra de esperança chegou em sua vida, mas aí bate o desespero de que alguma coisa pode dar errado e procura caminhos de atalhos para resolver os seus problemas pelo caminho fácil do mundo. E o caminho fácil do mundo parece caminho de bênção, mas é caminho de morte. E aí quando a maldição se instala na vida dessas pessoas, elas não sabem explicar por que é que está acontecendo aquilo. E a resposta é muito simples: quebrou princípios. E quando você quebra princípios, você abre janelas, você abre portas, você abre acessos, você possibilita a canalização da maldição em sua vida.
Entretanto, eu e você somos humanos. E humanos que somos, temos dias de cansaço. Lutamos, lutamos. E chega um dia que a gente está tão cansado que a gente não aguenta mais lutar. A Bíblia conta a história de vários homens de Deus que passaram por isso. Eu vou citar 3. O primeiro deles é Davi. Davi lutou, venceu com a ajuda do Senhor. Um dia achou que estava cansado, ficou em casa. Não foi para a guerra. E o texto diz que era o tempo em que os reis iam para a guerra. Ele viu Batseba, esposa de um dos seus generais, mandou buscá-la, possuiu aquela mulher, ela engravida. Ele arquiteta um plano junto com seu general para enganar o marido, o oficial do exército, Urias. Mas acontece que Urias morre, porque ele era homem íntegro e ele não faz o que o rei queria. E ele toma Batseba, dizendo, está tudo resolvido, ninguém sabe. E uma maldição vem sobre Israel e morrem milhares de judeus por causa do pecado do rei. Outro exemplo bíblico vai acontecer séculos depois. O grande profeta Elias, homem de Deus, homem de oração, homem de poder, homem de autoridade, inquestionável, um profeta do Senhor. Mas ele estava cansado, ele ficou 3 anos e meio escondido, ele estava muito exausto. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal e os 450 profetas do poste ídolo Astarote. Ele derrotou todos eles, quando o poder de Deus caiu do céu. E ele mandou o povo destruir os inimigos, os sacerdotes. E morreram naquele dia todos os inimigos de Israel. E a rainha Jezabel, quando soube, jurou ele de morte e disse que os deuses me façam pior do que fez com aqueles homens. Se amanhã essa hora você não estiver morto, pior do que eles. Ele foi tomado de medo, porque ele estava cansado. A esperança se ausentou dele momentaneamente. Ele vai para o deserto e pede a morte. O último exemplo, João Batista. Aquele que era primo de Jesus. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Aquele que era homem cheio do Espírito. Que comia mel silvestre e gafanhoto. Que vivia no deserto. Pregava com autoridade e a multidão ia para o deserto escutá-lo. Ele é preso. Ele recebe a notícia de que ele vai ser decapitado. Porque ele denunciou o pecado do rei. Ele não cometeu nenhum crime, ele denunciou o pecado do rei. E ele começa a entrar em dúvida. Ele manda perguntar a Jesus. Pergunte a ele se ele é mesmo aquele que havia de vir, ou se vem algum outro depois dele. Ora, foi ele quem tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a esperança que parecia tão viva, 1 ano atrás, agora está se acabando. Porque ele é humano. Então, quando você se deparar com um irmão, uma irmã que está fraco na fé, que está perdendo a esperança, não assuma uma postura de superioridade espiritual, como se você jamais tivesse passado por aquilo, ou jamais irá passar. Olhe para o seu irmão ou irmã, entenda que a postura dele, biblicamente, está errada, equivocada, fora da palavra, mas ame aquele irmão e faça por ele ou por ela o que você gostaria que ele fizesse por você. Força e honra e glória pertencem somente a Jesus. Nunca aceite glória alguma por coisa alguma, pois a honra e a glória pertencem ao Senhor. Já tive dias de cansaço. Dias que deu vontade de desistir de ser pastor. Não desistir de ser crente, gente. Não desistir de servir a Jesus, de ser pastor. Porque às vezes é tão injusto. A gente faz tanto pelas pessoas e as pessoas viram as costas para a gente quando a gente mais precisa. Há dias em que a gente se sente só. Mas e quantas vezes acontece isso? Não no ambiente pastoral, no ambiente familiar. Quantas mães de família que se sentem sós em relação a seus maridos? Acham que os maridos não as ajudam como deveria. Que os filhos não chegam junto como deveriam. Quantos maridos que se sentem rejeitados e abandonados por suas próprias esposas? Quantos maridos e esposas que se sentem abandonados e rejeitados pelos seus próprios filhos? Envelhecem, os filhos crescem, constroem suas vidas, vão embora e largam o pai e a mãe à deriva. Quantas pessoas que têm irmão, irmã, uma família até razoavelmente grande, que era muito unida, e aí alguns da sua família prosperam materialmente e desaparecem. Você passa apertos e dificuldades,
e nenhum parente chega. Mas existe um versículo bíblico que conforta a mim e a você. Ele diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me desampare, o Senhor jamais me desamparará. Aplauda a Ele por isso. Então a pergunta persiste. Ainda há motivo para ter esperança? Ludmila Ferber, em sua famosa música Nunca Pare de Lutar, que Deus a tenha, uma mulher de Deus está com o Senhor, ela nos lembra nessa letra que em tempos de guerra não devemos desistir. Jeremias vai nessa mesma linha. Diante da destruição iminente, da escravidão que aguardava Israel na Babilônia, ele ainda aponta esperança. Ele diz, eu trago à memória aquilo que me traz esperança, porque ele quer dizer ao povo que ainda que a árvore seja cortada, o toco da árvore pode brotar e uma nova árvore nascer. Deus está dizendo a essa geração, a você que está me ouvindo aqui agora, a você que vai assistir depois, Deus está dizendo, não perca a esperança. Eu, o Senhor teu Deus, continuo o mesmo. Mas o que leva as pessoas a perder a esperança? Depois vocês leem Provérbios 13 e 12, porque vai reforçar essa base bíblica do que eu estou falando. A dor prolongada, ela pode adoecer o coração e enfraquecer a esperança. Dalva, conhecemos como Dalvinha, perdeu seu marido ainda bem nova. Dalva focou nos filhos e na fé. Trabalhava na Promatre, na clínica, no hospital. Dava um duro terrível. E cuidava da sua família. Ela focou, portanto, no trabalho, na fé e na família. Se aposentou, continuou cuidando dos filhos. Se tornou avó, passou também a cuidar dos netos. Cuida da sua sogra, que ela considera sogra, mesmo o marido já tendo morrido, como se fosse sua própria mãe. Eu não estou falando isso para exaltar a Dalva ou dizer que ela é perfeita, não. Dalva é imperfeita como eu sou, como todos nós somos. Mas o que eu estou tentando usar a Dalva, que está bem aqui na minha frente, podia usar tantas pessoas que estão aqui hoje, é que ela encontrou um propósito para ressignificar a razão da sua existência. E a razão da sua existência se resumia em uma palavra, servir. Servir a Deus e servir ao seu próximo. Por isso que ela tem tantos amigos, as pessoas estranham, onde anda com essa mulher tem amigo, todo lugar ela tem amigo. Porque ela sempre foi uma pessoa disposta a servir. Depois conversem com ela e perguntem se ela já sofreu decepção, e não foi pouca. Se ela já precisou de gente a quem ela serviu e que virou as costas, já. Mas ela desistiu de ser serva? Não. O sofrimento prolongado dentro de nós é uma escolha. Diga, o sofrimento prolongado é uma escolha. Se você deixa o sofrimento se prolongar dentro de você, você vai se tornar uma pessoa rancorosa. E toda pessoa rancorosa é uma pessoa magoada, é uma pessoa ferida. E uma pessoa ferida é incapaz de amar e é incapaz de perdoar. Você não vai ver uma pessoa ferida ser uma pessoa produtiva no reino. Você não vai ver uma pessoa ferida ser uma pessoa abençoadora. Ela é uma pessoa que carrega dentro de si a dor, o trauma da rejeição, e ela vai ferir os outros quase que sem nem perceber. Daqui a pouco eu vou falar como resolver isso. Outra razão, além da dor prolongada, são as decepções com pessoas que ao nosso redor geram desânimo e semeiam desconfiança. Não é, pastora Cláudia? A senhora que bem sabe, né? Às vezes tem pessoas na convivência da gente, lá de onde a senhora veio, a senhora sabe da história, mais do que eu, que ao invés de se aproximar, minha irmã Estefânia, para trazer fé e esperança, é desespero. Lembro quando Estefânia estava na cadeira de rodas, que aos olhos humanos não tinha perspectiva dela voltar a andar um dia. Quantas pessoas que diziam assim, eu tenho pena dessa irmãzinha. Não era, Estefânia? Eu tenho pena da irmãzinha. É tão bonito ver a fé que ela tem, mas esses casos aí não tem jeito não, não vai andar nunca mais. Está repreendido, vá de retro, Satanás, para os quintos dos infernos. Gente sem fé, não chegue perto de mim. Vai semear a tua semente de dúvida e de incredulidade no inferno. Não chegue perto de mim não, porque vou repreender sim.
Não tem coisa melhor do que você conviver com alguém que semeia fé segundo a palavra. Não essa fé doida que sai jogando para tudo quanto é lado, mas a fé na palavra, a fé naquilo que Deus diz na sua palavra. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Rapaz, eu não sei não, teu pai, tu sabe, teu pai é mulherengo, teu pai é cachaceiro, teu pai é viciado em jogo. Rapaz, para teu pai virar crente está difícil, teu pai odeia crente. Rapaz, o teu tio, homem ruim, viu? Homem da natureza ruim, teu tio virar crente está difícil. Sua mãe se converter, oxe, nunca vi uma mulher mais idólatra, dura do coração do que a sua mãe. Rapaz, seu marido, aquele ali não tem jeito não. Fuja dessas pessoas. Distancie-se dessas pessoas. Elas semeiam incredulidade, elas semeiam dúvida, elas semeiam desesperança. Cerque-se de pessoas que têm Deus no coração, que têm Deus na sua vida como uma expressão viva, diária, que em meio às dificuldades não fica mascarando a realidade, dizendo que está tudo bem. Não, a dificuldade é grande, o sofrimento é grande, a luta é grande, não vamos mascarar os fatos, mas eu creio num Deus que tudo pode. Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu toda a plantação dele tocaram fogo, Jó perdeu todos os animais que foram roubados, Jó depois pegou uma doença maldita que estava matando ele, mas Jó em todas essas coisas, diz a Bíblia, não blasfemou contra o Senhor. Em Jó 42, Jó disse assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos será frustrado. Oh glória! Olha só, o homem perdeu 10 filhos, perdeu os bens materiais, perdeu a saúde e por fim perdeu a esposa que disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Eu acho que uma mulher que diz isso, ela não queria mais ficar com esse homem. Ele estava pobre, falido, sem filhos, sem saúde, morrendo. Essa mulher olhou para ele e disse: não tem motivo nenhum para ficar ao lado desse homem. Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó permaneceu firme. Quantos de nós ficariam firmes em meio à dor e ao sofrimento e às perdas? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê esse nível de fé. Amém? Só Deus pode nos dar. Mas a Bíblia diz que Jó falou: bem sei que tudo podes. Ele reconheceu a plenitude do poder de Deus. Ele manteve viva a esperança de que Deus poderia intervir na sua vida, mesmo naquele quadro caótico. Como é que está a sua vida? Só Deus e você que sabe. Como é que está? Tem alguma coisa na sua vida que você olha e diz: não tem saída? Eu quero te informar algo muito bom. Onde você não vê saída, Deus já tem a solução. Como? Moisés só tinha na frente o mar e atrás o deserto com a poeira do exército de Faraó. Ele disse: o que é que eu faço, Senhor? Ele disse: manda o povo marchar. E o povo marchou, e o mar se abriu e o povo passou, e o exército de Faraó pereceu. Deus está te mandando marchar em meio às dificuldades, se mover por fé, porque o justo viverá pela fé. O quadro hoje na sua vida, seja em que aspecto for, financeiro, de saúde, relacionamento, seja o que for, o seu quadro hoje pode ser terrível. Não haver sinal algum de que alguma coisa boa possa surgir, mas você tem que continuar crendo e confiando que o Deus que você serve é um Deus provedor. Ele é socorro no tempo da angústia, Ele é Deus presente e não ausente, Ele é Deus de poder e Ele pode e vai interferir na sua vida. A Deus toda a glória. Então, quando você se cerca de pessoas que têm esperança, você alimenta a sua alma de esperança. Não deixe que pessoas decepcionadas com a vida e consigo mesmas, pessoas frustradas em seus sonhos, desistidas, contaminem você. Jó 42, 2 diz isso que eu falei: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos jamais será frustrado. Mas Jó 42, 10 diz assim: e Deus começou a mudar a sorte de Jó, quer dizer, a vida de Jó, enquanto, diga comigo, enquanto ele orava pelos seus irmãos. Eu pergunto à igreja: alguém ora sem ter esperança? Respondam. Todo mundo que ora tem esperança, senão não ia pedir a Deus. Então Jó foi cercado por falsos amigos que vieram condená-lo sem saber nada da vida dele e dizer: se você está sofrendo é porque algum pecado você cometeu, faça uma varredura aí na sua vida.
Já aconteceu isso com você? Alguma coisa dá errado na sua vida e aparece um abençoado, uma abençoada para dizer, rapaz, o que é que você andou fazendo? Não é normal não, viu, isso aí que você está passando. E você sabe que você não fez nada que ferisse a santidade de Deus. E a Bíblia diz que se o teu coração não te condena, maior é Deus. Hoje eu estava conversando com o Nilson sobre a situação de desagravo que aconteceu comigo não faz muito tempo. E eu simplesmente disse a Nilson, ela disse, como é que você deixou isso acontecer? Eu disse, não se preocupe, Deus que eu sirvo é justo. Aí eu levantei a mão para o céu e disse assim, Deus, tu viste que teu servo agiu com correção. Eu entrego essa situação em tuas mãos e descansei. Você só fica sofrendo se você quiser. Você tem uma situação de injustiça praticada contra você por alguém que te prejudicou. E você fica desesperado, alimentando aquilo, não faça não. Entregue ao Senhor e descanse e confie nele. O Deus que você serve é um Deus de justiça. Ele vai intervir na hora certa. Então, além de dor prolongada, alimentada na alma, decepções com frustrações, com pessoas que podem gerar desânimo, outro fator que leva a perder a esperança é olhar apenas para as circunstâncias. Isso faz a esperança diminuir. Eu abro o jornal, eu abro um site de internet, eu ligo a televisão, ligo o rádio e a notícia é guerra, rumor de guerra, é fome, é destruição, é terremoto, é peste. Vocês já perceberam que os órgãos de imprensa, na sua maioria, amam divulgar coisas ruins? A doença do macaco diz que está voltando com força, né? E que no Brasil já matou um bocado de gente. Não foi isso que saiu esses dias na televisão? Vocês não viram, não? É gripe do macaco? Como é o nome? Tem um nome com box, alguma coisa assim no final. Eu nem me liguei no nome. É uma doença que está matando muita gente e que chegou ao Brasil. Há um vírus na Índia que mata 80 vezes mais do que a Covid. Estão com medo que esse vírus saia da Índia e tome conta do mundo. E eu já vi gente nervosa com isso, gente mandando mensagem. O que é que o senhor acha disso? Eu disse, normal. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, peste, fome, miséria, perseguição, sofrimento. Pastor, os muçulmanos radicais estão matando os crentes no norte da Nigéria. Muitos cristãos foram assassinados, igrejas tocaram fogo. O pastor, o que é que o senhor diz disso? Está se cumprindo as escrituras. Não tem motivo para assombro. Quem morreu crente vai para o céu. Quem estiver vivo também vai para o céu. Quem morreu crente vai ressuscitar. Quem estiver vivo vai ter o corpo transformado. Não tem motivo para ter medo. Crente não tem motivo para ter medo. Crente tem motivo para ter esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. A esperança viva de Deus para o homem. Porque Ele morreu, mas ressuscitou. Ele é o símbolo da esperança viva de Deus. Nada a temer, tudo a crer. O desespero só vem quando permitimos que o pensamento errado venha. Olhar para as circunstâncias é olhar para a realidade visível aos olhos. A Bíblia diz que o rei mandou prender o profeta Eliseu, porque ele não gostava das profecias de Eliseu. Ora, Eliseu não profetizava de si mesmo, Eliseu profetizava o que o Senhor mandava, mas o rei, que tinha uma vida indigna, não gostava das profecias de Eliseu. Não gostava da verdade, como muita gente não gosta da verdade. E a Bíblia diz que sereis odiados de todas as gentes por amardes a mim, disse Jesus. Então, se você é odiado por amar a Jesus, levante a mão para o céu e agradeça a Deus por isso. Amém, igreja? Aí, quando o exército do rei estava vindo para prender Eliseu, Geazi, o auxiliar dele, entrou em desespero. E Eliseu calmo, sereno e tranquilo. Ele, como o senhor pode ficar assim? Olha o exército que vem contra nós. Ele levantou a mão para o céu e disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. E diz a palavra que o Senhor abriu os olhos de Geazi e ele enxergou carruagens de fogo com anjos armados até os dentes, prontos para defender Eliseu. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não pode se mover pelas circunstâncias que os teus olhos veem. Você tem que se mover pela revelação da palavra. Porque você não é movido por vistas e aparência. Você é movido pela fé.
Então, as razões pelas quais nós deixamos o desespero entrar, dores retroalimentadas, pessoas decepcionadas nos alimentando com desesperança e olhar para a circunstância ruim. Sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Então, somente ande na presença do Senhor em santidade. Deus chama o Abraão, que era um homem rico, próspero, morava numa região rica, onde hoje é o Iraque, e naquele tempo era o Império Babilônico. E ele disse: olha, Abraão, eu vou te levar para uma outra terra. Eu vou te levar para um lugar que eu ainda vou te mostrar, tu não sabe onde é. E eu vou fazer de ti uma multidão. A partir de você vai nascer nações, no plural. Povos sairão de ti, descendência tua. E todo lugar que a planta dos teus pés tocar, será teu e da tua descendência. Eita palavra abençoada. Só tinha um detalhe: Abraão já era um velho de 75 anos. Quando eu chegar aos 75, eu vou dizer, Abraão ainda era razoavelmente novo, tinha 75 anos. Eu tenho que legislar em causa própria, né? Eu vou fazer 60 esse ano, eu digo, 60 são os novos 40, né? Todo mundo sabe. Quando Abraão recebe a palavra, tinha 75 anos. Sara, sua esposa, 65. Para melhorar a situação, Sara era estéril, não podia ter filhos. E para melhorar ainda mais a situação, mesmo sendo estéril, ela não ovulava mais, ela já tinha entrado na menopausa, ela não tinha mais óvulos. Ela não tinha mais óvulos, não ovulava mais. Quem é mulher está entendendo, né? Quem é mulher, mulher mesmo, né? Não é só pessoa que gesta, né? Então, ela não gerava filhos, era estéril, era idosa, e o marido mais idoso do que ela. E Deus disse: farei de ti uma multidão, nações sairão de ti. Ele olhava para a realidade, ele via que Deus estava enganado. Mas ele entendeu que o Deus que falava com ele estava para além da realidade, e para ele nada é impossível. Por isso ele é chamado de pai da fé. Então vira para a pessoa próxima de você e diga assim: a fé viva no Deus vivo, mantenha acesa a chama da esperança. Todas as vezes que seus lábios tremerem para duvidar de uma realidade que Deus prometeu, lembre-se disso: sua fé viva, mantenha acesa a chama da esperança. Tempos depois, Abraão gerou Ismael, depois gerou Isaac. E depois, quando Quetura, a mulher que foi dada para aquecer a ele nos seus últimos dias, deu a ele mais filhos. E esses filhos geraram outros filhos. Muitos povos surgiram a partir de Abraão. Isso é fantástico. Se cumpriu a profecia. E por que se cumpriu? Diga: porque ele não perdeu a esperança. Existe um texto, e tem até uma pregação com esse título na plataforma da igreja, pregada por mim, que é Crendo contra a Esperança. E eu falo sobre esse episódio de Abraão. Depois se procura na plataforma da igreja. Não é me gabando não, mas tem boas mensagens lá, minhas e de outras pessoas também, para você ser edificado, ao invés de ficar procurando besteira em sites de mentirosos na internet. Mas o que é que ensina o Novo Testamento sobre a esperança? Jesus revelou que Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus mostrou que Deus não se distanciou do homem, mas ele se importou com o homem. Ele foi procurado secretamente por um homem que estava em busca de esperança. O nome desse homem era Nicodemos. Ele era um sábio judeu, conhecia o judaísmo, mas não conhecia Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse assim a ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Até hoje, as igrejas estão lotadas de pessoas que não nasceram de novo. Mudaram de religião. Deixou de ser católico, virou evangélico. Deixou de ser do candomblé, virou evangélico. Deixou de ser espírita, virou evangélico. Deixou de ser ateu, virou evangélico. Deixou de ser budista,
virou evangélico. E por isso é que essas pessoas não criam raízes, voltam para suas religiões originais ou saem procurando outras religiões, porque elas não estão em busca da verdade. Jesus Cristo disse que quando você busca a verdade e você a conhece, ela te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas quem está em busca de uma experiência religiosa, pode até encontrar a experiência religiosa, mas a experiência religiosa, ela não liberta. A experiência religiosa, ela não transforma. A experiência religiosa não gera uma nova vida. A experiência religiosa não traz o Espírito Santo para habitar dentro de você. A experiência religiosa não sela você com o Espírito Santo. A experiência religiosa não leva você para o céu. Mas quando você coloca a sua esperança naquele que é a encarnação viva da esperança, Jesus Cristo, e você começa a ter uma relação pessoal com esse ser pessoal que existe, que é espiritual, que está em toda parte, e ele ouve a todo e qualquer que o invoque em espírito e em verdade, então você começa a ter uma experiência nova. Você tem orado? Você quando está em casa sozinho, ou no trabalho, ou dirigindo, você conversa com ele? Ele não é um amigo imaginário, ele é Deus vivo, ele está presente, ele quer que você o busque. E ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele quer que você clame a ele com fé e com confiança. Clama a mim, diz ele através de Isaías, e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus tem coisas ocultas, coisas firmes, coisas verdadeiras e sólidas, inabaláveis, verdades eternas para revelar aos que têm esperança nele. A Jesus toda a glória. O Novo Testamento, através de Jesus, disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus não tivesse esperança na redenção do homem, por que ele daria Jesus? Ele deu Jesus porque ele tem esperança na sua redenção por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas o discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo, ensinou que a esperança nasce quando confiamos no Deus da esperança. Ele disse que Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele também é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Ele diz no capítulo 15 de Romanos que se nós esperamos em Cristo só nesta vida, leia o capítulo 15 de Romanos depois, somos os mais miseráveis de todos os mortais. Não podemos esperar em Cristo só para essa vida, para as bênçãos que Ele tem para dar aqui. Está cheio de gente querendo prosperar, ficar rico, alcançar bênçãos. E isso é maravilhoso. Mas a coisa mais importante é o seu relacionamento pessoal com Jesus. Quando você tem relacionamento pessoal com Jesus, intimidade com Ele, Ele supre as suas necessidades. Mas ter falta das coisas não vai fazer você ter falta de Deus, nem ter falta de fé. Porque você aprende a viver em abundância e aprende a viver na falta. Mas você nunca vai ter falta daquele que é a fonte da sua existência, a razão da sua vida. Quando você ama Deus de verdade, Deus se torna prioridade na sua vida. E nada nem ninguém abala isso. Nada nem ninguém tira isso de você. Mas existe uma outra coisa que Paulo, aparentemente contraditório, ele vai dizer que as tribulações podem produzir perseverança e com isso fortalecer a esperança. Espera aí, pastor, tribulação não é sofrimento? São dificuldades. E como é que a tribulação pode produzir esperança? Porque o verdadeiro crente, quando ele é perseguido, quando ele passa por dificuldades, quando ele sofre, ele se joga mais ainda nos braços de Deus. Ele mergulha mais profundo ainda na presença de Deus, no oceano da graça. Ele busca mais ainda a face do Senhor. E ele passa a ter, através dessa intimidade, um conhecimento maior de Deus. E quanto maior é o seu conhecimento de Deus, acredite-me, maior será o seu amor e a sua ligação com Ele. Eu estou olhando aqui Mateus e Carolzinha, um casal novo, né? Mas um casal bonito de se ver, né? Que demonstra que se ama, que se gosta. Mateus é um menino que era um menino mesmo, no sentido literal da palavra. E amadureceu muito, Mateus. Tenho muito orgulho, no bom sentido, da pessoa que você vem se tornando, viu? Não fique orgulhoso disso, não. Que Deus te abençoe. E Carolzinha, o que dizer de Carolzinha? A menininha queridinha de Kátia, a protegidinha da mamãe. E aí Carol casa e vira essa mulher espetacular. É turista, viu? É internacional, meu filho. Só vive viajando para as Europa. Ó, me leve na próxima. E ela não perde essa simplicidade, não é boçal, não é metida besta. É uma menina bem sucedida profissionalmente.
é uma esposa dedicada e amorosa, tudo dela na descrição. Continue assim. Tenho certeza que os 5 rebentos que virão de vocês serão muito amados. Kátia tomou posse ali, a vovó tomou posse. Sim. Só teve uma que quer ter 5. Pois bem, eu olho para eles e eu vejo um retrato do que eu estou falando. É impressionante perceber como eles têm cumplicidade, no bom sentido da palavra. Eles são muito unidos. Eu observo. Eu sou um camarada muito observador. Eu converso pra caramba, mas eu observo tudo. Às vezes eu converso de propósito para deixar as pessoas à vontade, para elas se mostrarem. Eu converso e brinco e tudo, aí a pessoa vai se desmontando e vai se mostrando. Quer dizer que você é assim, né? Estou de olho em você. Pronto, agora o povo vai ficar cismado. Mas eu observo, eles têm cumplicidade. E é isso que nós temos que ter na dimensão espiritual com o Senhor, cumplicidade. A palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos, diz Oséias, em conhecer ao Senhor, porque o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus, da sua palavra e da sua vontade. Quanto mais o povo conhece a Deus, conhece a sua palavra, conhece a sua vontade. E quando você conhece a vontade de Deus, você só tem uma de 2 possibilidades. Ou você rejeita cumprir essa vontade, ou você se move segundo essa vontade. E quando você se move segundo a vontade de Deus, você se coloca no centro da vontade de Deus. E às vezes, se colocar no centro da vontade de Deus, é entrar em rota de colisão com o que muitos à sua volta pensam mover. Você é doido? Oxe, saia dessa, rapaz, caia fora disso. É o que estão dizendo a Luísa Posse, que eu citei há pouco. Sabe o que foi que ela fez? Ela deu uma entrevista essa semana, estou acompanhando a trajetória dela e orando por ela. Ela disse, pessoal, quero anunciar que eu não vou mais cantar músicas do mundo. Eu fui uma cantora que fiz fama e fortuna cantando músicas do mundo, mas a partir de agora, a minha voz é somente para Jesus. Eu só vou gravar agora músicas cristãs. Que transformação teve essa moça? Ore por ela, Luísa Posse. Perdeu milhares de seguidores. Nunca mais acompanha essa aí. Que decepção, Luísa. Você ceder a esse fanatismo religioso. Esse é o mundo que a gente vive. Se você quer ser amado e aplaudido pelo mundo, você vai ser. Mas se para você ser amado e aplaudido pelo mundo, você tiver que rejeitar o seu Jesus, escolha Jesus. Não troque Jesus por nada, nem por ninguém. Porque nada é melhor do que o amor e a doce companhia do Senhor. Concluindo, eu sei que eu me estendi demais hoje, desculpe-me. O ensino profético sobre a esperança. Apocalipse 21, versículo 4, depois vocês leem. O que o Apocalipse revela é que a história caminha para a vitória de Deus. No final, a Bíblia diz que Deus vai reunir os seus santos. Tem alguns santos do Senhor aqui? Vou falar de novo. No final, Deus vai reunir os seus santos. Tem algum santo do Senhor aqui? Então não tenha medo. Diga ao irmão próximo de você, não tenha medo. A existência humana é muito mais do que acordar de manhã, abrir os olhos e ver que está vivo. Preparar o café da manhã, depois o almoço, meio-dia, o jantar à noite. Formar uma família, namorar, ter intimidade com a esposa, com o marido. Ganhar dinheiro, viajar, passear, se divertir. A vida é muito mais do que isso. Há uma dimensão espiritual que vai muito além disso. Que transcende o que é físico. O que é material, o que é passageiro, o que é só desse mundo. É a dimensão da espiritualidade eterna com Deus. Eu te convido a buscar conhecer mais deste Deus, ter intimidade com Ele. A maior aventura que um ser humano pode ter é a aventura de buscar conhecer a Deus cada dia mais. E à medida que você vai descobrindo os segredos de Deus e as coisas incríveis que Ele tem para revelar a você e fazer neste mundo através de você, você se torna cada dia mais encantado e apaixonado por Ele. Deus quer te usar para fazer coisas surpreendentes nessa geração. Deus quer te usar para você olhar para uma pessoa que você nunca viu na sua vida e o Espírito Santo, pelo nível de intimidade que você tem com Ele, dizia assim, aproxime-se dele. Ele fez isso com Filipe no deserto, Atos dos Apóstolos capítulo 8.
O homem estava dentro da sua carruagem, um homem rico, poderoso, tesoureiro da rainha da Etiópia, lendo a Bíblia e não entendia nada. E o Espírito levou Filipe ao deserto e disse: aproxime-se. Ele estava cercado de soldados, mas Filipe não teve medo, o Senhor mandou, ele foi. Ele disse: ei, o senhor está entendendo o que está lendo? Ele botou a cabeça para fora da sua carruagem e disse: como eu vou entender se não tem quem me explique? Venha. E os soldados abriram o caminho e ele se aproximou da carruagem. Ele disse: entre, sente. Conhece as escrituras? Ele disse: conheço. Pode me ensinar? Ele disse: posso. O homem era poderoso, o homem era culto, o homem era influente, mas o homem não conhecia a verdade. Ele, portanto, não era liberto. O seu médico, o seu advogado, o seu patrão, o seu professor da universidade, pessoas que Deus colocou em seu caminho, que intelectualmente são mais preparadas e inteligentes do que você. Eles podem saber coisas que você nunca vai nem entender. Mas tem uma coisa que você conhece. Você conhece o seu Deus. E quanto mais você tem intimidade com esse Deus, mais dele você se preenche. E não perca a esperança de que Deus vai usar a sua boca, vai usar a sua voz, a sua vida para alcançar e transformar outras vidas. Não subestime o que Deus pode fazer através de você. Não perca a esperança.